você puder, você vai abrir ele aí no último assunto que a gente falou na aula passada, que foi aqui, ó, na página 29, tá bom? Então, na página 29 do seu livro, vai estar falando um pouquinho sobre esse assunto. Eu vou falar brevemente e vamos encerrar falando aí sobre alguns movimentos urbanos, como, por exemplo, aí o hip hop. Então, para a gente começar, vamos observar aqui o que foi o Tropicália, tá? Gente, esse movimento aqui, ele teve uma referência muito grande sobre o Brasil. Primeiro de tudo que esse nome foi inventado pelo artista plástico chamado Hélio Oiticica. Hélio Oiticica, ele é conhecido por um movimento chamado parangolés. Não sei se você já ouviu falar disso. Parangolés são tecidos, né, pedaços de tecido que são colocados, né, sobre o corpo das pessoas, e elas fazem algumas danças espontâneas, né, e são utilizados tecidos coloridos de várias cores, colocados uns sobre os outros, e esses vestidos assim coloridos, né, esses tecidos coloridos em movimento, né, são colocados aí para fazer danças espontâneas. Então foi Hélio Oiticica que inventou esse termo também. Indo mais adiante aqui, nós podemos perceber que alguns cantores muito famosos hoje em dia, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, e vários outros que vocês vão ver aqui os nomes, eles se envolveram num movimento cultural que nessa época era chamado de Tropicália. É chamado de Tropicália porque a palavra tropical tem a ver com as regiões do Brasil onde nós vivemos. Eles eram todos nordestinos da Bahia e eles cantavam na época, né, que aconteceram esses fatos durante a ditadura brasileira, a ditadura militar brasileira. Essa época era chamada de anos dourados. A questão aqui dos anos 60, dos anos 70, e foram anos de uma proibição da expressão no Brasil. Então as pessoas não podiam expressar-se da maneira como elas queriam. E os artistas, eles queriam trazer uma mensagem de destravamento para o brasileiro, né? Que ele pudesse acordar. Então, um dos objetivos do movimento, que também era preconizado aí por Caetano Veloso, né? Que eles queriam um país que tivesse uma manifestação contra a ignorância. Então, esses artistas achavam o brasileiro muito ignorante. Eles tinham uma visão muito americanizada do que seria o vigor aqui no Brasil em relação à política. Então, essa época aqui é uma época em que os Estados Unidos ele está difundindo a sua imagem de país perfeito, e o brasileiro ele fica aficionado, viciado nas novidades americanas, principalmente porque a gente tem aí nesse período os Beatles, né, que é uma banda de rock muito em alta. A gente tinha Elvis Presley, todos aqueles artistas que eu mostrei para vocês na aula passada, e isso influenciava demais a cultura brasileira. Então eles achavam que o brasileiro era burro, que o brasileiro era ignorante, porque aceitava calado as coisas que eram colocadas aqui nas ditaduras militares. Então esse movimento artístico, né, colocado aí por essas pessoas que vocês estão vendo, ó, Maria Bethânia, Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil, eles traziam ideias de que as pessoas precisavam ir à luta, que as pessoas precisavam conquistar os seus direitos na base da luta. Mas não era tão simples assim, porque durante a ditadura as pessoas podiam ser presas a qualquer momento, não precisava ter uma liminar na justiça, não precisava ter nenhum tipo de acusação. Se essa pessoa era encontrada fazendo algum tipo de manifestação artística ou não, pacífica ou não, ela poderia ser presa automaticamente, torturada e até morta, sem nenhum tipo de justificativa. Então nessa época era muito difícil. Aqui vocês estão vendo Maria Bethânia e Caetano Veloso, os dois são irmãos, muito famosos hoje em dia. Aqui vocês estão vendo algumas manifestações artísticas deles, né, em palcos. E eles ficavam realmente declarando manifestações contrárias ao governo vigente no Brasil. Nessa época, a Tropicália então se torna aí não somente
um grupo musical, mas se torna aí uma filosofia musical contra a ditadura, né? E aí a gente consegue perceber também que a música popular brasileira passa a ter, dentro da nossa cultura, músicas com arranjos de guitarras elétricas, influenciados também pelos Estados Unidos, tá? Isso é muito importante lembrar. Então, a música que eles cantavam influenciou vários outros artistas. A gente teve aí, então, um grupo muito conhecido chamado de Os Mutantes, que era encabeçado aí pela Rita Lee, pelo Arnaldo Batista, pelo Sérgio Batista, e eles acabaram, então, mudando a música brasileira de uma maneira muito drástica. E a música brasileira passou a ser o quê? Sinônimo de protesto. Uma música muito famosa, foi composta por Caetano Veloso, é uma música chamada Alegria, Alegria. Eu não sei se você conhece, mas nós vamos ver aqui um pouquinho dessa letra. Essa letra ela tem alguma mensagem subliminar colocada no interior dela que as autoridades não conseguiam ver algum tipo de impedimento para que ela fosse veiculada. Então a música Alegria, Alegria, né, contra a ditadura, ela foi criada contra a ditadura, mas ela passou, né, pelos censores, né, da ditadura e ela conseguiu ser veiculada. A música basicamente é assim, ó. A letra dela não fala nada de alegria, né? A letra dela não fala nada disso, mas essa canção, por ela ter sido escrita no período tropicalista, né, ela tem nas entrelinhas dela, ali na subliminaridade dela, uma denúncia feita contra a censura dos meios de comunicação nessa época. Então, a música é assim, ó. Caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento. No sol de quase dezembro eu vou. O sol se reparte em crimes, espaços, naves, guerrilhas, em cardinales bonitas eu vou, né? O sol se reparte em crimes, espaços, naves, guerrilhas, os caras de presidente em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bombas de Brigitte Bardot. O sol de bancas de revista me enche de alegria e preguiça, quem lê tanta notícia, eu vou. Entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores vãos. Eu vou, por que não? E por que não? Ela pensa em casamento, eu nunca mais fui à escola, sem lenço e sem documento eu vou. Por que significa essa letra aqui? Né? Essa é uma música muito tradicional, muito clássica, né, da discografia brasileira. Caminhando contra o vento. Quem é o vento? O vento é a ditadura militar que vem me empurrando para trás, querendo que eu retroceda, não querendo que eu avance. Sem lenço e sem documento é porque você não tinha mais autoridade, você não tinha mais liberdade para votar, né? A eleição direta foi tirada nessa época, as pessoas não podiam mais votar nos seus governadores, nos seus governantes. Então, sem lenço e sem documento, ou seja, eu não tenho mais título de eleitor, eu não tenho mais voto, eu não tenho mais voz, eu não posso mais votar, né? O sol se reparte em crimes que estão sendo denunciados aqui, naves e guerrilhas, está se falando a respeito dos crimes de tortura que os militares praticavam contra os civis nessa época. Em caras de presidente, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas e bandeiras. Aqui está falando a respeito de situações de fraude que aconteciam para que as eleições ocorressem, né? Beijos de amor, pernas, bandeiras, né? Bandeiras são os partidos, né, opositores que acabavam fazendo ali os seus acordos. Beijos de amor fala de relacionamento, né? No sol, nas bancas de revista, me enche de alegria e preguiça quem lê tanta notícia, né? Tá falando a respeito justamente disso, da falta de notícia. Ele está dizendo de uma maneira sarcástica. Quem lê tanta notícia? Nem tem notícia para ser lida, porque naquela época os jornais precisavam passar por uma vistoria antes de publicar suas notícias. E quando tinha alguma notícia que traria algum tipo de alerta para a população a respeito do que a ditadura estava fazendo, eles bloqueavam aquela matéria e, em vez de ir à matéria, eles colocavam receitas de bolo ou trechos do livro Os Lusíadas. E aí a população sabia que aquela notícia era algo contra o governo e que ela foi bloqueada, ela não pôde ir ao ar, ela foi reprimida. Então aqui é um sarcasmo, né? Por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores vãos.
Peito Cheio de Amores Vãos fala de quê? Fala daqueles peitos condecorados, né? Com várias medalhas de militares, né? E eles tinham amor, né? Pela classe militar, né? Então falava a respeito de amores vãos, né? E fala assim: ela pensa em casamento, eu nunca mais fui à escola, sem lenço e sem documento. Os estudantes estavam sofrendo uma represária muito grande. Se eu não me engano, era a UNE, a Universidade Nacional dos Estudantes, que tinha sido totalmente bombardeada, né? E os estudantes sofreram uma represária muito grande porque eles se movimentavam nas ruas para protestar e aconteceram vários assassinatos de estudantes nessa época. Então eles não poderiam mais ir à escola, não poderiam mais ser chamados estudantes, sem lei e sem documento. Significa o quê? Não tenho mais domínio, não tenho mais autonomia para votar, para ser cidadão. Por isso que sem documento não sou mais cidadão. Essa música aqui foi cantada muitas e muitas vezes e era um protesto contra a ditadura militar e as pessoas não entendiam, né? Agora elas sabem, porque ela foi feita. Essa imagem aqui é uma imagem forte, mas é a imagem de um jornalista que, entre aspas, dizem que ele se suicidou, né? Mas as versões podem ser outras, pode ser que ele sabia demais e ele foi morto, né? Então, ó, por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem nome, sem telefone, no coração do Brasil. Ele nem sabe, até pensei em cantar na televisão, o sol é tão bonito, né? O sol é tão bonito, a liberdade é bonita, né? Então tá falando que muitas pessoas são presas e mortas sem fuzil, né? Por que sem fuzil? Porque eles camuflavam as mortes das pessoas. Eles diziam que as pessoas se matavam quando na verdade elas poderiam estar sendo mortas depois de torturas. E aqui, ó, vocês podem ver sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos, eu quero seguir vivendo. E por que não? Né? Então aqui está falando a respeito, mais uma vez, da falta de cidadania, né? Nada no bolso ou nas mãos, ou seja, uma luta limpa. A luta deles era um protesto pacífico, um protesto limpo. E eles vinham com armas de guerra, tanques de guerras, torturas violentas contra pessoas que estavam desarmadas. Era uma luta desigual, né? E aqui, mais uma vez, um trecho da canção. Por entre fotos e nomes, sem livros. Essa parte aqui já é revisada, né? Então vocês conseguem perceber que na época da ditadura muitas coisas aconteceram no Brasil e é importante a gente ponderar isso de uma maneira um pouco mais calma e observar esses movimentos, né, nos anos 60, para a gente poder observar que não era fácil ser artista nessa época. Aqui está se falando um pouquinho de Gilberto Gil, né? Também baiano, que lutou aí contra a ditadura. Muitos desses artistas sofreram represárias, torturas, foram banidos de ficar no Brasil, tiveram que ser exilados fora do país. E as músicas, não somente essa que eu mostrei para vocês, mas temos várias músicas que também vão mostrar aí essa divisão de ideias, né, em relação aos movimentos culturais, artísticos e a ditadura que acontecia nessa época. Então aí no seu livro, na página 29, está falando de uma maneira muito, muito curta, muito resumida, e eu quis trazer um pouco mais para vocês sobre esse tema. Pronto. O nosso segundo tema que nós vamos falar hoje é a partir da página 31, você consegue me acompanhar, nós vamos falar um pouquinho sobre a arte urbana e a cultura hip hop, para encerrarmos o nosso livro do volume 3 em artes, tá? Então quando a gente fala de hip hop, a gente está falando agora de um período dos anos 70, aqui no Brasil a gente ainda tem ditadura. A ditadura ela fica até o ano de 1985, mas a arte urbana e a cultura hip hop, ela vai trazer produções artísticas que elas não vão estar presas a quatro paredes dos museus. É uma arte em que todos têm acesso, é uma arte em que todas as pessoas podem ver, porque elas são feitas em murais expostos publicamente nas ruas. Isso que vocês estão vendo aqui é o grafite, tá? Então, hip hop é uma cultura, tá? É uma arte urbana. Ela começou nas ruas do Bronx, que é um bairro de Nova York, nos Estados Unidos, e começou com jovens negros que estavam buscando ali a sua identidade na arte urbana, fazendo protesto político. Da mesma maneira como aqui no Brasil, nós estávamos passando por momentos de política, de tortura, de uma intervenção militar. Lá nos Estados Unidos, os jovens negros estavam
lutando contra o racismo. Então, a cultura hip hop, ela vai ter aí as linguagens musicais baseadas no rap, que são parafraseamentos, né, de ideias sem rima nenhuma, mas com uma compostura ali de protesto contra as divisões sociais que tinham nos Estados Unidos, né? O break vai ser uma dança baseada nesse ritmo, né, do rap, e o grafite vai ser a manifestação artística em pinturas de murais gigantescos colocados publicamente. Então, o grafite, ele não é pichação. É importante a gente colocar isso, tá? O grafite não é pichação. O grafite, ele vai ter uma manifestação parecida com as pinturas rupestres, tá? As pinturas rupestres, elas antigamente, elas eram colocadas nas paredes das cavernas a fim de se expressar, a fim de trazer ali as ideias futuras ou acontecimentos do dia a dia, e depois foi seguida por outras populações, outras civilizações, como os egípcios, os gregos, os romanos, e enfim, outras técnicas a partir da pintura rupestre foram desenvolvidas. Então a gente pode dizer que basicamente a gente tem uma igualdade aqui com a questão das pinturas rupestres. Na primeira metade aí do século XX, a gente vai ver alguns artistas mexicanos produzindo seus murais também, né, ali na América do Norte, né, que o México faz parte ali. E a gente vai destacar aqui Diego Rivera, que é um dos artistas mais importantes desse movimento chamado muralismo mexicano. Aqui na sua página 31, você está vendo aí um mural gigantesco, né, que é numa estação de trens, né, ali no Rio de Janeiro, né, é bonito que só isso daqui. A gente chama o grafite, então, de uma decoração, né, uma exaltação da arte da pintura através das paredes das cidades. Ela sempre vai ser colocada nos grandes centros urbanos, tá bom? Então a gente tem sempre que se lembrar que no início as inscrições eram feitas aqui, ó, através das pinturas rupestres, e agora elas continuam nos tempos de hoje com essas marcas gráficas deixadas aí nos espaços públicos, tá bom? Continuando aqui, a gente vai ver algumas ideias também, ó, que já foram trazidas publicamente, expostas em áreas urbanas. A gente consegue ver que existe aqui uma profusão de cores muito grande, expressam também talvez aqui as experiências do dia a dia nas cidades atuais, e vão servir aí tanto para crianças como jovens, adultos e velhos entenderem o que está sendo publicado, o que está sendo passado de mensagem aí nessa arte urbana, né? A gente tem que ver também que o grafite sofre preconceito até hoje, porque é uma maneira que as pessoas têm silenciosa de fazer os seus protestos. Então, hoje, a gente ainda tem uma dificuldade de enxergar o grafite como algo que seja representativo de arte. Então, como vocês viram aí, a gente viu que começaram esses eventos aí em Nova York, nos Estados Unidos. Olha aqui os interiores dos trens americanos todos pichados, tá vendo? A pichação é diferente do grafite. A pichação também é um protesto, mas ela é diferente do grafite. O grafite, ele tem uma particularidade cultural e artística, enquanto que a pichação simplesmente observada ali de grupos, de facções ou alguma coisa nesse sentido. Então, a partir de 1980, a gente vê que alguns grafites começam a chamar a atenção das pessoas, não somente pelo protesto, né, do caráter transgressor, mas também pela qualidade artística. E aí a gente quer destacar para vocês aqui alguns murais na página 32 do seu livro. Esses murais são muito bonitos, muito famosos. Eu quero que você dê uma olhadinha na sua página 32. E a gente começa a observar aí, ó, algumas imagens de Kate Haring, né, que ele também iniciou ali a sua produção em estações de trem e metrô ali em Nova York. E Jean-Michel Basquiat, que é um dos mais famosos artistas americanos, né, da questão aí do grafite. Ele morreu em 1988, vítima de um coquetel de drogas, né? Mas os seus trabalhos costumam atingir aí os preços mais altos em leilões de arte até hoje. É um dos maiores grafiteiros do mundo. Morreu com apenas 28 anos, né? Aqui, ó, a gente tem um filme também, se você quiser assistir depois, ó, a dica do filme Basquiat, assiste aí, né?
que o Basquiat é um dos artistas mais famosos aí na área do grafite. Olha, aqui estão algumas artes, né, do Basquiat. E no Brasil a gente vai destacar aqui o Alex Valauri, né, que ele é nascido na Etiópia, mas ele se naturalizou no Brasil e ele pinta especificamente ali territórios urbanos em São Paulo. Ele morreu no dia 27 de março e esse dia foi escolhido como Dia Nacional do Grafite para homenagear aí, a arte do artista, né? Aqui também, mais um exemplo. Esses gêmeos também são muito famosos no mundo hoje, né? Inclusive eles são chamados de gêmeos. Tá aí também na sua página 32, uma arte deles. Tá bom? Deixa eu ver qual que é aqui. Eu acho que é essa daqui de Estocolmo, na Suécia, se eu não estiver enganado. Não, são todas deles. Essas três aqui da página 32 do seu livro são dos gêmeos Otávio e Gustavo Pandolfo, certo? Eles formam aí os desenhos a partir aí dos bairros mais movimentados, né? Eles já foram capas de revista, né? E eles trabalham aí explorando o grafite aqui nos territórios paulistas, né? Olha aí, ó, que bonitinho. Eles pintaram um avião todinho, olha. A gente tem também a representação aí de Eduardo Cobra, como artista aqui brasileiro também. Olha aí. Olha que legal. Mas essa arte hoje em dia não é visualizada como algo bom ainda. O grafite ainda recebe muita negligência e também muito preconceito aqui no Brasil, tá bom? O Banksy também é um grafiteiro, pintor, ativista político e diretor de cinema inglês. E ele tem aí esse tipo de arte também, assim, bem voltada para as manifestações políticas, públicas, né? E ele utiliza uma técnica chamada stencil. Stencil é quando você já tem uma malha já pré-feita, né? E aí você só vem colocando a tinta por cima, tá? A malha de stencil, tá vendo? Ó? Ele já tem uma malha pronta, aí ele só vai com a tinta spray e coloca sobre ela e aí sai o desenho já colocado. Tá vendo? Ó? Então essa plástica do stencil também é considerada grafite. Olha aí, ó. Então na década de 70, a gente percebe que o grafite ele vai representar então aí as artes visuais, né? O rap, que é a música, né, vai representar então o ritmo e a poesia nessa época. E na dança, o break vai representar esse composto aí do hip hop como cultura que se iniciou na década de 70 aí nos Estados Unidos a partir de movimentos culturais, né? Então a gente tem o grafite, a gente tem aí os 4 pilares, né? O grafite, o DJ, que é o cara que vai mandar o ritmo do rap, né? O MC, que é chamado de mestre de cerimônia, né? O B-boy ou a B-girl, que são os dançarinos, né, do break. Então são os 4 pilares do hip hop. Aqui no Brasil hoje, qualquer um que curte funk é chamado de MC, né? Mas ele foi originado dentro do rap, tá? Dentro aí do movimento hip hop, certo? Então o rap é uma sigla para Rhythm and Poetry, que significa ritmo e poesia, tá? No traduzido para o inglês, né? Então a gente percebe que com essa chegada desses sistemas de som que vocês estão vendo aqui, ó, que eram os mais modernos da época, eles começam a mixar sons. O que é mixar som? É colocar um som em cima do outro. Então eles começam a mixar essas músicas, né? E aí os rappers são chamados então ou de disc jockeys ou então de mestre de cerimônia, né? Os MCs, que são as pessoas que vão ficar colocando as músicas umas sobrepostas às outras para dar uma batida diferente, né? Para dar aí um ritmo diferente. Então o rap começa a assumir aí uma forma de contestar a política através de músicas bem fortes, com letras bem agressivas, né? E aqui no Brasil, na sua página 33, vocês vão ter
como precursores desse movimento, influenciados pelos Estados Unidos, os Racionais MCs, eu não sei se vocês conhecem música dos Racionais. A gente também tem MV Bill, MC Taíde DJ1 e outros tantos. Esses todos que eu falei pra vocês eu conheço, tá? Lembrando, nós estamos numa época onde no Brasil a gente tem o movimento Tropicália, estamos entrando no movimento hip hop também influenciados todos pelos Estados Unidos, tá? Pela batida do rock, pelos protestos. Então o brasileiro nessa época da década de 70, ele estava com os olhos totalmente voltados para os Estados Unidos, acompanhando as mudanças culturais que estão lá e elas estão interferindo nas nossas mudanças culturais também. Então a gente chama isso de intervenção artística urbana, certo? Essas intervenções aí, elas vão provocar uma mudança, tanto nos ritmos como na forma de utilizar as músicas, de pintar, de dançar, e acaba transformando aí a vida cotidiana, tá? Então, pra gente encerrar o nosso livro hoje, só falando sobre o break, que é um estilo de dança aí criado pelos jovens negros, né, das regiões ali dos Estados Unidos. E aí, o funk, ele é uma derivação do ritmo do hip hop, tá? O funk, ele vai combinar diversos ritmos. É claro que aqui no Brasil agora o funk tá um pouco complicado, né? O funk, ele mudou bastante. O funk agora, ele não tá mais só com o caráter de protesto, mas ele também tem um pouco de sensualidade. Eu vou colocar pouco para ser modesta, tá? Mas ele tem sensualidade, vou recolocar em demasia, um pouco de obscenidade, algumas palavras que não são necessárias colocar. E perdeu um pouco dessa essência que ela veio sendo colocada a partir da década de 70. O funk brasileiro hoje, ele fugiu um pouco dessa regra, né? Ele meio que agora está voltado para uma tribo apenas, né? E aqui vocês têm algumas representações aqui de grafites também, né? E algumas manifestações artísticas colocadas também nas ruas dos Estados Unidos, né? Só pra gente encerrar a aulinha de hoje, passando para vocês brevemente. Eu gostei muito dessa daqui, eu achei tão criativo, vários guarda-chuvas coloridos, colocados como decoração, né, nas ruas, achei muito bonita. Mas, como vocês sabem, nem tudo são flores, nossa aula termina aqui, vocês vão entrar agora no período de descanso, e eu vejo vocês amanhã com a aula de geografia, tá bom, gente?